Olá, caros ouvintes, aqui é o Brian do Futuro, só pra fazer um leve disclaimer, que esse episódio a gente falou com um tom um pouco mais brincalhão, um tom com um pouco mais ácido, porque é um episódio que a gente fala sobre uma histeria coletiva que aconteceu, que já foi provada ser falsa, então a gente vai só deixar a atmosfera um pouco mais leve enquanto a gente fala de um caso que, por sua vez, já é pesado de natureza, porque a gente não quer problemas psicológicos nem pra gente nem pra vocês. Se em algum momento falar alguma coisa que alguns dos ouvintes possa interpretar como sendo algo ofensivo, não leve pro coração, a gente só tá tentando aliviar, o caso é pesado, tá? E tem muitos detalhes. Caso em algum momento desse episódio eu venha, de fato, a dizer algo ofensivo de maneira direta, eu peço que o ouvinte que se sentiu ofendido contate a gente pelo @luzdofarolpod, citando o momento que a gente vai corrigir no próximo episódio e vai evitar fazer esse tipo de piada no futuro também. Era só isso mesmo, um bom episódio pra vocês. Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Bom, o episódio de hoje é um episódio que eu tava querendo fazer já tem um tempo. Eu vou resumir em uma frase. Eu tive uma discussão com uma pessoa babaca e ignorante e eu resolvi alertar o mundo sobre a desinformação que tá acontecendo. Eu fiz uma pesquisa bem extensa. Eu tenho aqui duas páginas de referências e fontes que vão estar todas na descrição. Eu não vou citar todas, porque senão vai ficar muito chato, é muita fonte mesmo, porque é uma pesquisa bem completa para acabar com a desinformação. O meu objetivo, inclusive, foi ao fazer a minha dissertação sobre o assunto, foi acabar com a desinformação. E tem muita desinformação sobre esse assunto, porque é um assunto meio controverso. Quando você ouve o nome do tema, inclusive, você já pensa que é uma coisa e quando você vai pesquisar, na verdade, é outra totalmente diferente. Que é o pânico satânico. Não é um evento específico, não é um caso isolado, vários casos, não é uma série de casos, é um recorte temporal. A gente vai falar sobre um momento da história que ficou conhecido como pânico satânico. Vamos lá, o que estava acontecendo naquele momento? Se passava na década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Sabe aquela época meio Rolling Stones? Tipo, o pessoal começou a dar uma inovada. Não era só a Igreja Católica que existia. Agora existia protestantismo, existia espiritismo, ocultismo até. Existiam outras formas de espiritualidade, outras formas de pensar, outras culturas mesmo. Até a música começou a se inovar muito, o filme. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos eles estavam se encontrando em um turbilhão de ideias e crenças. Basicamente, tinha tanta gente pensando diferente que agora começou a dar conflito, porque tem muita diferença, era muita divergência. E como o pessoal não sabe lidar com o pensamento diferente da outra pessoa, começou a surgir um movimento contra, principalmente, as minorias. Por exemplo, tinham 5 pessoas numa sala que pensavam que o céu é rosa. E aí tinha 2 pessoas nessa sala que pensavam que o céu é verde. Essas 2 pessoas que pensavam que o céu era verde seriam completamente ostracizadas do país e seriam tratados da pior maneira possível, porque, afinal, eles estariam errados. A maioria ganhou, olha só. Em um país em que existia, na sua esmagadora maioria, até hoje, na verdade, a esmagadora maioria é cristã, qualquer religião que não era cristã era ostracizada do país. E não foi diferente com ideias como o ocultismo e o misticismo, né? Eles começaram a fazer com que eles fossem vistos de uma maneira negativa. Tipo, uma maneira meio sombria, entendeu? Uma coisa, não, vocês não sabem o que tá acontecendo ali, então eles são ruins. E aí tinha, claro, a parte da igreja, fazendo a parte dela, que não tira a razão da igreja, também não coloco. Mas não tiro, que é eles fazendo o papel deles. Se eles acreditam que Satanás é uma imagem que você precisa correr dela, um ser, uma entidade mesmo que você precisa correr dela, tudo bem, é a crença deles. Só que ao fazer isso, eles começaram a meio que tacar o pau em quem acreditava em outra coisa diferente. Como, por exemplo, o satanismo. O satanismo, eu vou chegar mais pra frente no episódio, eles na verdade são ateus. Eles não acreditam em Satanás como sendo uma entidade de fato, uma pessoa que você tem que fugir dela. Eles acreditam nela como sendo uma corrente filosófica para poder justificar alguns acontecimentos que aconteciam. Foi ótimo. Bem, no meio dessa ansiedade e sensacionalismo midiático, que a mídia fez um papel excelente aqui, excelente, contém ironia,
para difundir qualquer tipo de informação, começaram a surgir relatos de cultos satânicos secretos e rituais macabros que começaram a surgir em algumas partes do país ali. Apareceram histórias de abuso infantil, sacrifícios humanos e adoração ao diabo que as pessoas contavam nas escolas, nas comunidades religiosas e nas salas de estar das famílias americanas. Como é uma coisa diferente do que você está acostumado, gerava medo, que é a principal forma de controle do mundo, que é o medo. Esse medo ele começou a se espalhar muito rapidamente pelos Estados Unidos, e aí a mídia, é claro, como é oportunista e é tudo um bando de urubu, chegou em cima e fizeram o trabalho deles ali, né? Tiraram o profit deles em cima do medo dos outros. No momento em que esse pânico começou a se generalizar e se intensificar, começaram a surgir alguns casos meio que controversos, algumas alegações que não pareciam ser muito verídicas sobre abuso satânico, muitas vezes baseadas em testemunhas que são chamadas de... elas dão o que é chamado de testemunho repressivo. Eu vou chegar em mais detalhes sobre o que é isso, mas basicamente também tinha algumas evidências duvidosas, e aí os tribunais de justiça, como eles precisavam fingir que estão trabalhando, como sempre, né? Eles acabavam se tornando um palco ali pra mídia fazer o show delas, e aí condenava algumas pessoas que não eram de fato culpadas, porque eles tinham que fazer alguma coisa, senão a sociedade caía em cima deles, né? A população caía em cima deles. Bom, enquanto algumas pessoas viam esse pânico que estava acontecendo como uma forma de alerta dos perigos ocultos, né? Os cristãos mais conservadores. Não, gente, o pessoal tá tendo um pânico generalizado aqui sobre Satanás que está surgindo. Isso é ao cumprimento das profecias, nós temos que fugir de Satanás porque agora ele está intensificando seu ataque. Outros já começaram a ver de uma forma mais psicológica, uma forma mais sociológica, para entender que na verdade não era bem um pânico satânico de verdade, né? Era só um pessoal que não estava acostumado com aquele tipo de coisa e tinha medo daquilo. Vocês tinham medo do diferente. Bom, como eu falei, todas as minhas fontes vão estar na descrição. São 1, 2, 3, 4... é um bocado. Muito mesmo. Vamos falar um pouquinho da origem desse pânico satânico. Primeira coisa, você conhecia o pânico satânico? Já ouviu uma história? Não. Primeira vez? Uhum. Tá bom, vamos lá. Nos anos 60 e 70, os Estados Unidos foram palco de uma revolução cultural. Esses movimentos pelos direitos civis, feminismo, liberação sexual desafiaram as normas sociais tradicionais, criando uma atmosfera de mudança e experimentação. Paralelamente, houve o ressurgimento do interesse pelo ocultismo, magia e espiritualidade alternativa, coisas que tinham sido apagados pela igreja, quando a igreja estava no poder absoluto. Se você tem interesse por ocultismo, você precisa ser sacrificado, porque você não pode estar entre nós. E aí as pessoas de fato pararam de ter interesse por essas coisas. Só que quando começou a ter essa época mais solta, que você podia fazer o que você quiser, podia ter uma certa liberdade, as pessoas voltaram a ter interesse por essas coisas. Livros como O Livro das Sombras, de Gerald Gardner, e A Bíblia Satânica, de Anton LaVey, que a gente vai pegar bastante nesse episódio, ganharam mais popularidade, apresentando sistemas de crenças alternativos que desafiavam as visões tradicionais do bem e do mal promovidas pela igreja. Essa contracultura encontrou um terreno fértil em uma sociedade que questionava as autoridades estabelecidas e buscava novas formas de identidade e expressão. Nada diferente do que eu tinha acabado de falar, né? Muito bom esse roteiro feito por mim mesmo. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse clima de mudança também gerou algumas ansiedades e medos, que foi o que eu falei, o medo do diferente. Só que aí, nos anos 80, começaram a surgir uma série de eventos alarmantes que alimentaram ainda mais esse medo com relação ao satanismo. Escândalos de abuso infantil, como o caso McMartin, de 1983, e o surgimento de casos de assassinato, entre aspas, e rituais, como o caso do Robin Hood Hills, em 1993. E esses casos aí contribuíram para uma preocupação ainda maior com a presença de cultos satânicos na sociedade. Basicamente é um bocado de cristão conservador que ele tá ouvindo falar por aí na mídia: temos cultos satânicos, temos mortes de pessoas que foram sacrificadas para Satã, meu Deus do céu. E aí eles começaram a ouvir isso e pensaram: não, é a volta de Satanás, nós precisamos nos contrapor. E aí começaram, telefone sem fio, né? Escutei na televisão que um jovem foi morto e encontraram um símbolo que é considerado satanista. Tipo fake news no Zap. Tipo fake news no Zap, entendeu? Começaram a espalhar ali no forward do WhatsApp ali. Já viu, né? É difícil. Como eu disse, a mídia foi
o principal causador dessa propagação, e aí surgiram programas de televisão, filmes e até livros sensacionalistas que exploraram esses temas de satanismo, rituais, essas coisas de ocultos, coisas macabras, muitas vezes retratando eles como uma ameaça real e iminente, uma coisa tipo, exatamente o que eu falei mesmo, tipo, eles viam Satanás como uma pessoa real que você tem que correr. Surgiram algumas reportagens sensacionalistas, tipo, você lembra do programa do Geraldo? Que? Era o Balanço Geral, apresentado pelo Geraldo, isso em 2014, 2015. Não. Era um programa que sempre era um... Balanço Geral, se eu não me engano, existe até hoje. É um jornal, um jornal sério, um jornal normal. Só que era um apresentador específico que gostava de dar um tempero a mais. Todo final de programa, o programa acabava ali por volta de meio-dia, 1 hora, ele colocava uma reportagem que falava de algo assustador. Tinha que terminar com uma reportagem que falava de algo assustador. Aí sempre tinha umas reportagens tipo, encontraram um fantasma na mansão de não sei o que. Encontraram um balanço balançando no meio da noite, aqui estão as imagens. Era sempre uma coisa mega... Lobisomem em São Paulo. Era sempre uma coisa mega sensacionalista que você sabe que era falso, tava na cara que era falso, mas que ele tinha que fazer porque era o que dava audiência, era o que dava o pico de audiência do jornal. Surgiram coisas nesse pique ali no... Entendi. Em São Paulo não, nos Estados Unidos. Finalmente... o pânico, o que foi chamado de pânico satânico, para elas serem atribuídas a essa combinação de mudanças culturais e eventos alarmantes. Bom, vamos falar sobre os fatores sociológicos e psicológicos envolvidos nessa questão. Sociologicamente falando, olha o doutor aqui, hein? O pânico satânico ele tá intrinsecamente ligado às mudanças sociais e culturais daquela época. Os Estados Unidos até hoje, na verdade, tem lugares dos Estados Unidos tipo Utah, que é um estado dos Estados Unidos que é, como eu diria a Damares, terrivelmente cristão, e eles não aceitam nada lá. Tipo, tem um estado que até hoje tem o que seria uma espécie de segregação. Se você é de uma cor que não é branco, você não é bem visto lá, você pode até morar lá. Então a cidade dos Estados Unidos que chama Bethesda. O dinheiro das pessoas já é acima, então todo mundo lá é tudo patricinho e só tem branco naquela cidade. Como os Estados Unidos ele é meio que estacionário, podemos dizer assim, ele se acostuma com uma coisa e estaciona ali. Passa um pouco, se alguma coisa tá fora daquele padrão, ele tenta eliminar. Se o que ele tentou eliminar, que tá fora do padrão, não conseguiu ser eliminado, acabou o mundo pra eles, vira um pânico. E é exatamente o que aconteceu. O que começou a acontecer também, nesse momento, como eu falei, as músicas estavam começando a mudar. Aí começaram a surgir algumas bandas de heavy metal, bandas de rock, umas bandas assim mais alternativas. E aí começaram a associar essas bandas com movimentos satanistas, porque é tudo dark, não, eles cantam, eles usam preto pra cantar, que absurdo. Eles usam cabelo grande, homem não pode usar cabelo grande, aqui não. Eles usam maquiagem, tudo isso aí é coisa do capeta, é coisa de satanás. E aí, algumas bandas até se apropriaram desse momento pra poder ganhar dinheiro em cima, tipo o Kiss. O Kiss, até hoje eles falam que são satanistas, mas na verdade foi só pra ganhar dinheiro. Black Sabbath. Era o TikTok de hoje, entendeu? Era o que tinha pra ganhar dinheiro era isso, porque o que tava em alta era o satanismo. Então eu vou usar até arrancar a última gota. Que nem hoje em dia, se você for irritante, você é grande no TikTok. Então todo mundo é muito irritante. Sim. O Kiss, por exemplo. O Kiss não tem nada de satânico. Cara, Kiss é... Sabiaba? É aquilo ali com homem. Só, não tem nem heavy metal naquilo ali. Só que eles falaram assim, não, a gente pinta nosso rosto de preto, a gente usa preto, a gente é dark, a gente é satanista assim. E aí o pessoal que queria comprar os livros dele, os CDs dele, que ainda tinha aquela tour, de que você tocar o CD ao contrário, ele tinha uma mensagem escondida. Foi nesse meio aqui. E eles começaram a comprar os CDs do Kiss pra colocar o contrário pra ver se tinha mensagem. No final não achava porcaria nenhuma e o Kiss ganhava dinheiro porque eles estavam comprando disco. Surgiu um livro nesse meio tempo chamado Michelle Remembers. O que acontecia? Ele apresentava alguns, entre milhões de aspas, relatos verídicos de abusos satânicos baseados em técnicas controversas de recuperação de memória. Deixa eu contextualizar pra vocês. Naquele momento, começou a surgir um bocado de, entre aspas, doutores que sabiam fazer uma hipnose em você pra você lembrar de coisas que teriam sido apagadas da sua mente. Como esses cultos satânicos, segundo os cristãos, tinham essa técnica no final, eles faziam ali todo o ritual deles, e aí eles faziam uma hipnose pra você esquecer tudo que aconteceu. Então você não podia testemunhar contra eles. No final a gente descobriu que na verdade não podiam testemunhar porque isso nunca tinha acontecido, mas naquele momento tinha acontecido. Uma pergunta, você sabe se realmente tem como você trazer uma memória de uma pessoa de volta com alguma técnica? Vou falar disso agora. Tem.
Mas não tem. O nosso cérebro, ele é dividido entre o consciente e o inconsciente. Tanto que a psicologia ela vai tratar do consciente e a psicanálise vai tratar do inconsciente. A hipnose traz coisas que estão guardadas no inconsciente de volta para o consciente. Como que ele faz isso? Ele te distrai. A hipnose te distrai pra você baixar essa barreira. Meio que, tipo, tem uma barreira, tem um muro muito alto entre o consciente e o inconsciente. Você diminui a altura desse muro. E aí você consegue pular, entendeu? O problema é que, dependendo de como é feita a sessão de hipnose, você pode lembrar de coisas que nunca existiram. Como que Implantar falsas memórias na pessoa. Exatamente. Nossa. Como que isso funciona? Eu tô aqui com você. Imagina que a gente tá numa sessão de hipnose. Aí eu tô assim, você agora deve lembrar de alguns momentos que você deve ter esquecido por alguma outra sessão de hipnose. Até aí tudo bem. Mas aí se eu começo aqui, tô aqui tipo hipnotizando, eu começo a falar assim, você talvez, venha se lembrar que talvez um culto satânico te sequestrou, né? Aí você começa, É igual eu te falar, sabia que você sempre quando você vai escovar os dentes, você começa com o lado direito da boca? Putz, agora eu não sei. Não, eu tenho certeza absoluta que eu começo do lado esquerdo. Mas eu fiquei em dúvida por alguns segundos. Exatamente. Por qual lado você começa? Agora eu acho que é o lado direito. Não, eu tenho certeza absoluta que eu começo pelo lado esquerdo. Presta atenção, mãe. Filma você escovando os dentes amanhã. Mas aí você não vai estar sendo natural, né? Você vai estar, tipo, se forçando a escovar de Mas você lado. vai ter acabado de acordar. Mas tudo bem, eu não sei agora. Agora, provavelmente amanhã eu vou começar do lado direito porque você falou isso, entendeu? Mas até hoje eu escovei do lado esquerdo. Então funcionou. Esse livro, ele conta a história da Michelle. Eu vou resumir bastante o livro pra não ter que contar a história do livro todo. Basicamente, ela é uma menina, ali por volta dos seus 7, 8 anos, que conta que ela tinha esquecido isso tudo. Mas aí, na sessão de hipnose, ela lembrou que ela foi sequestrada por um culto. E aí, esse culto levou ela, prendeu ela numa jaula, assim, como se fosse um urso mesmo. E aí, começaram a abusar dela repetidas vezes. E aí, quem que apareceu pra ela? O próprio Satanás em pessoa. Menino passado, que absurdo. Ele apareceu, conversou com ela ali no meio do culto. Quando acabou o culto, apareceu Jesus, Maria e o anjo Miguel pra livrar ela. O bom dia inteiro, filho. Apareceu todo mundo ali. E o anjo Miguel, ele fez uma coisa que ela conta que ele fez uma coisa, assim, eu considero impressionante. Ele tirou todas as cicatrizes e marcas que ela tinha no corpo dela, deixando ela exatamente como ela estava antes de ser sequestrada. E abriu a jaula para ela poder sair. Ela voltou pra casa dela depois disso como se nada tivesse acontecido, porque a mente dela foi apagada do anjo Miguel. Também deu tudo certo. Só que isso era um período assim, tipo, um mês que ela ficou sequestrada. Só que nesse período de um mês, a Michelle teve 100% de presença na escola. Ou seja, a Michelle não lembrava de nada. O Michelle remembers, a Michelle não remembers de porcaria nenhuma. Isso foi levado adiante, porque ela apontou quem tinha sido os sequestradores dela. E os sequestradores dela foram noticiados, tipo, começaram a investigar o pessoal ali, porque ela falou, lembrei que foi eles mesmo. Meu Deus. E não foi ninguém. Esse caso ficou em aberto, porque como tinha uma histeria coletiva sobre o pânico satânico, a polícia tinha que fazer alguma coisa. Só que, chegar lá e conversar com o cara falar que não é ele, eles não ter prova nenhuma e liberar o cara como naturalmente deveria acontecer, não era uma opção. Então eles só ficaram assim, tá bom, a gente vai continuar investigando, mas já que você falou que não foi você, pode ir, viu? Eu tô de olho, hein? Eu ainda tô de olho. Vira esquina, não olha pra trás não, hein? Vai embora. E aí ficou em aberto esse caso, até hoje a gente não sabe. Mas só de ler o livro e ver os registros, você já sabe que é tudo mentira essa história, mas tudo bem. Agora, psicologicamente falando, o pânico satânico ele pode ser analisado através de uma lente da histeria coletiva e da dinâmica de grupo. Papo técnico agora. A histeria coletiva, ela acontece quando um grupo de pessoas acredita que tá sob uma determinada ameaça de uma força externa e reage de maneira exagerada, frequentemente sem evidências concretas. No caso do pânico satânico, essa histeria foi exacerbada por testemunhos de alegadas vítimas que, sob hipótese ou interrogatório intenso, recuperaram memórias de abusos que muitas vezes eram fantasias ou sugestões implantadas pelos entrevistadores. E aí que eu vou ter que parar um pouquinho meu roteiro pra falar. Até quando você estuda o direito, se você vai ser um promotor, por exemplo, você não pode chegar no cara e falar, fazer pergunta que seja muito aberta. Não se faz pergunta aberta, você tem que fazer pergunta fechada. Porque a pergunta aberta pode induzir a pessoa a responder uma coisa que você quer e ela não quer, que possa incriminar ela, mesmo que não seja necessariamente verdade. Mas você sabe que os advogados fazem mesmo assim, né? Na verdade não, o papel do advogado não é
acusar nem defender. O papel do advogado é criar dúvida. Depende do advogado. Basicamente, o promotor, ele acusa. E ele vai defender. O promotor que vai sustentar uma tese. O defensor, ele não tem que sustentar tese nenhuma. Ele só tem que tentar quebrar a tese do promotor. Quando ele vai fazer uma pergunta pra testemunha, depois ele vem e se direciona ao júri. Porque quem vai fazer o cara ser preso ou não é o júri. Eles que vão voltar depois pra ver se ele é culpado ou inocente. O promotor ele não pode virar pro júri e falar assim: então, vocês acham que não foi esse cara que matou a pessoa? Quando você faz uma pergunta dessa, você buga a cabeça dos caras. Tem um caso, você lembra daquele caso australiano do Dingo comeu o bebê da mulher? Não mesmo. Resumindo em uma frase. A mulher foi acampar e aí o bebê dela sumiu. Depois ela encontrou o bebê, tipo quase... O que é um dingo? Dingo, ele é um cachorro caramelo australiano depois de fumar crack e usar esteroides. Ele é basicamente um cachorro caramelo gigantesco, musculoso. Ele come coisas normais, ele é um cachorro normal, selvagem, só que de vez em quando ele é meio oportunista, ele pode se alimentar de humanos de vez em quando. Foi o que aconteceu no caso dela. Eles pegaram o bebê dela, e só que na hora que eles foram falar pra polícia, a polícia falou, tipo, cara, os dingos são extremamente dóceis. Criança brinca com esse bicho no meio da rua, entendeu? Ele não tem como ela ter feito isso. E aí na hora do julgamento, o promotor virou pros jurados e falou assim: mas eles processaram o dingo? Processaram a mulher, porque se eles não acreditaram nela, partisse do pressuposto de que foi ela que matou o bebê. Ah, tá, faz mais sentido. O promotor virou pros jurados e perguntou assim: vocês acham que foi o Dingo que matou a criança? Ele não pode fazer isso porque buga a cabeça da pessoa. Porque a tese que eles estão tentando defender não é que a mulher é inocente ou culpada. Eles estão tentando responder a pergunta se foi o Dingo ou não. E a maioria das pessoas achava que não, porque Dingo é dócil. A pergunta que ele deveria ter feito era: vocês acham que foi ela que matou a criança ou não? Quando eles perguntaram do Dingo, ele bugou, deixou uma pergunta muito aberta. Ele não... tinha que ser mais direcional, entendeu? E quando você vai fazer uma entrevista, eu posso fazer isso também. Tipo, ao invés de eu falar assim: Rafael, você se lembra de ter sido sequestrado alguma vez? Você se lembra de um dia que você estava voltando da escola, você foi sequestrado por uma van preta com a placa 7H3-2O-2P. E aí eles te levaram pra uma sala, um galpão secreto, e aí tipo, começar a dar um bocado de detalhes e deixar essa pergunta extremamente fechada pra você, e você não vai ter como dizer assim: não lembro. Porque se você falar não lembro, eles vão falar assim: tá, mas isso e aquele detalhe, não sei o que. Eles vão ficar, basicamente eles vão acertar sua resposta, eles vão começar a fazer a sua cabeça até você falar o que eles estão querendo que você fale, entendeu? E era exatamente isso que fazia. E a hipnose ia entrar aí, porque embora ela seja uma ferramenta bem controversa, ela foi amplamente utilizada para recuperar, entre aspas, as memórias reprimidas de abusos satânicos, levando a acusações e condenações que mais tarde se provaram infundadas. E foi uma pá, tá? Foi um bocado de gente. A dinâmica de grupo, ela também desempenha um papel significativo nesse caso do pânico satânico. Em comunidades onde surgiam alegações de abusos satânicos e pressão social, e o desejo de proteger as crianças dessa ameaça que estava vindo, elas levaram a uma conformidade e ao reforço das crenças compartilhadas, mesmo na ausência de provas. Preciso nem detalhar isso aqui, né? Basicamente o medo e a desconfiança, elas se espalharam tão rápido que criou um ciclo de pânico e uma reação exagerada que era meio difícil de interromper, porque as pessoas estavam com tanto medo que elas agiam no impulso. Bom, aí vamos para os principais incidentes e casos. Agora vamos sair do aberto e vamos para uma coisa mais fechada. Eu vou citar breve, bem breve mesmo. É tipo coisa de um parágrafo por caso. Aconteceram, assim, foi uma cascata. Foi uma série de casos, um atrás do outro, que dão um exemplo bem específico disso que eu acabei de explicar, dessa questão psicológica. A gente tem o caso do McMartin Preschool, que é um dos casos mais notórios do pânico satânico. Assim, quando você fala de pânicos satânicos e casos e incidentes, a primeira pessoa que eles vão lembrar é desse garoto, que esse caso ele começou em 1983 em Manhattan Beach, na Califórnia, e ele começou quando Judy Johnson acusou o Ray Buckey, um funcionário da creche McMartin, de molestar o seu filho. A investigação ela se expandiu bem rápido e as outras crianças começaram a relatar abusos semelhantes, muitas vezes descrevendo detalhes fantásticos e rituais satânicos, uma coisa assim muito específica, entendeu? O caso ele resultou em um dos julgamentos criminais mais longos e caros da história dos Estados Unidos, durando 7 anos e custando 15 milhões de dólares. No final, todas as acusações foram retiradas devido à falta de provas concretas, e o caso McMartin é frequentemente citado como um exemplo clássico de histeria coletiva e falhas no sistema de justiça. A mulher acusou o cara de ter
feito uma coisa com o filho dela, e aí as outras crianças começaram a falar a mesma história, porque essa história, muito provavelmente... Vamos lá, isso aqui é 1983. Eu tenho um filho aqui, aconteceu alguma coisa com meu filho, e eu sou uma mãe. Tem várias outras mães, tem um grupinho das mães, entendeu? Elas vão passar as histórias adiante. E aí, muito provavelmente, essa história foi passando tão rápido que as crianças também chegaram a ter conhecimento disso, e elas começaram, pela histeria coletiva, por ser algo muito diferente do que elas estavam acostumadas, aderiram. E não como se fosse uma modinha, mas por histeria coletiva mesmo. Elas aderiram. Aí a gente tem o caso do Kearney County também, que é outro exemplo muito bom, que aconteceu no condado de Kearney, na Califórnia, em 1982. Várias crianças, de repente, começaram a fazer acusações de abuso sexual contra as famílias deles e os amigos da família. Elas estavam alegando que elas tinham sido forçadas a participar de rituais satânicos. Sempre a mesma historinha, né? Mas tudo bem. Os investigadores, eles muitas vezes sem treinamento para lidar com situações parecidas com essa, eles começaram a usar umas técnicas coercivas de interrogatório, levando a algumas falsas confissões e memórias implantadas. Mais de 20 pessoas foram presas e muitas passaram anos na prisão antes de essas condenações serem revistas, retiradas em 1990. Alguns estudos depois mostraram que as acusações foram resultado de uma combinação de histeria moral, má condução das investigações, mais uma vez profissional sem preparo, e uma falta de compreensão sobre as falsas memórias que podem ser criadas. As falsas memórias eram uma realidade, até hoje isso acontece, só que eles não tinham esse conhecimento. E aí, como eles não sabiam que isso era possível, ter uma falsa memória, eles levavam a sério. E por levar a sério, acabou dando muito mal, né? Acabou muito mal essa história. E a gente tem o caso do trio de West Memphis, que eu queria fazer um caso aqui, mas eu não vou fazer porque o caso é tão grande que daria tipo 3 episódios fáceis. E ele é meio pesado, ele tem muitos detalhes, então eu prefiro não trazer ele aqui pro Luz do Farol, porque aqui eu quero uma vibe um pouquinho mais leve do que isso. E olha que hoje nós estamos falando de pânico satânico, eu tô falando de uma coisa bem pior que isso, bem pior que isso. Ele envolveu a prisão e a condenação de 3 adolescentes em West Memphis, no Arkansas, pelo assassinato de 3 meninos de 8 anos em 1993. As acusações foram baseadas em uma grande parte na crença de que os adolescentes estavam envolvidos em cultos satânicos devido ao seu interesse por heavy metal e a prática do ocultismo. O principal desse trio, que era o Damien Echols, ele tinha um certo interesse por Wicca. E aí, como ninguém sabia o que era, começaram a associar, sabe quando pega tudo e coloca no mesmo saco? Tipo, pega todas as religiões de matriz africana e fala que é tudo macumba. É tudo satanás, é tudo capeta. Aí você pega uma religião que não tem nada a ver com satanás às vezes e coloca no mesmo patamar e fala assim, não, isso aí é tudo satanás, é tudo cultuando satanás, pá. Acontecia isso. Como ninguém sabia o que era Wicca, esse cara ele foi acusado de fazer culto a satanás, sendo que Wicca não tem nada a ver com satanás. As provas físicas que eles tinham eram muito poucas. E as confissões que foram obtidas eram feitas em circunstâncias meio questionáveis. Tanto que o interrogatório do Damien que eles fizeram até o exame do polígrafo nele, que não é pra ser feito, né, ouvintes? Mas naquela época eles faziam o exame do polígrafo. Por que? Como assim? Não sei dessa parte não. Vamos lá, veja bem. O exame do polígrafo ele é extremamente controverso, porque ele vai medir a sua... Eu sempre achei mesmo, como é que um teste vai descobrir se você tá mentindo ou não? Exatamente, não existe teste que vai dizer se você tá mentindo ou falando a verdade pela sua frequência cardíaca. Ele vai medir sua frequência cardíaca e vai desenhar ali. Segundo ele, se você tá mentindo, sua frequência cardíaca aumenta, seu coração bate mais rápido. Só que isso é mentira. Você pode estar falando a verdade e seu coração tá disparado. Principalmente se é uma questão muito traumática pra você. Tem hora que eu tô falando tipo, de coisas da minha vida e meu coração dispara, isso é normal. Aí o polígrafo até hoje, ele existe nos Estados Unidos, só que ele é opcional. Se o policial falar assim, a gente vai fazer o teste do polígrafo pra você. Aí você falar assim, eu não quero fazer o teste, você não é obrigado a fazer porque ele é controverso, ele não é aceito em corte, inclusive. Os policiais podem até fazer. E você pode até aceitar o teste, mas ele não vai ser aceito como uma prova de que você tá falando a verdade ou mentira. Ele já caiu por terra faz um tempo já. Em 1993, eles estavam fazendo interrogatório do Damien e fizeram o teste do polígrafo. O técnico me vem com a história de que ele perdeu o teste, ele esqueceu de colocar pra gravar, que absurdo. E aí o que ele fez? Esqueceu de colocar pra gravar, em vez de chegar pros investigadores e falar assim, olha só, eu esqueci de botar pra gravar, infelizmente eu não tenho a resposta. Ele chegou lá e falou assim, não, o dele deu positivo, ele tá mentindo. E aí começou, por causa de um profissional que era mal habilitado, começou uma corrente de outros fatos e esse cara ficou preso um tempão, até ele ser solto agora recentemente, 2001, com evidências de DNA. Surgiram evidências de DNA. Recentemente, 2001, há 23 anos atrás. Ah, foi bom que você falou que 2001 tá longe, porque eu li errado, é 2011. Tá, ainda são, ainda são 13 anos atrás. Há 13 anos. Mas olha, foi 1993, o cara ficou preso de 1993 a 2011.
sem prova nenhuma. Tá bom, mas não é recente, cara. É recente. 2013, cara. De 1910 pra cá e com a história contemporânea, tá bom? Na verdade, do século XV pra cá é chamado de história contemporânea. Pode ter alguém que tá ouvindo a gente que não tem 13 anos. Eu espero que não. É. Surgiram evidências de DNA em 2011 e esses caras foram soltos, basicamente isso. Vou pular essa parte aqui porque eu não quero falar desse caso. Esse caso é bem pesado. A gente teve o caso do Oak Hill em 1991, no Texas, que foi o Francis e o Daniel Keller. Não é Killer, é Keller, tá? O nome dele. Eles foram acusados de abuso sexual infantil na creche que eles dirigiam. Eles meio que eram os diretores da creche, eles foram acusados dela. As acusações incluíam histórias de, mais uma vez, rituais satânicos, sacrifícios de bebês e torturas. Meu Deus, é absurdo. Bebê de Rosemary, olha só, real life. Como em muitos dos outros casos, as alegações surgiram depois de interrogatórios intensos e sugestões por parte dos investigadores. Então eles fritavam os caras no interrogatório e ainda davam uns verdes assim, ó, pra ver se eles colavam. E aí na hora que eles falavam, talvez seja isso, aí eles falavam, bingo, foi isso mesmo, vou anotar aqui, olha só. Os Kellers, eles foram condenados a 48 anos de prisão com base em testemunhos de crianças e uma falta de evidências físicas corroborativas. Em 2013, depois de uma das testemunhas principais admitir ter mentido na hora do julgamento, eles foram liberados posteriormente exonerados. Surgiu essa histeria, surgiram alegações, surgiram acusações, e aí do nada tudo foi provado sendo falso, porque o pessoal simplesmente decidiu fazer o que eles deveriam ter feito desde o início, que é sentar e analisar as informações. Quando eles sentaram e analisaram... Sentar no... Esse aqui era o episódio. Cara, desculpa, você falou assim, tá? Com tanta intensidade que eu só consegui pensar em uma coisa que eles deveriam ter feito desde o começo. Vou deixar esse episódio. Depois deles analisarem as informações, eles chegaram à conclusão de que era tudo falso, era tudo mentira e eles tinham que fazer algo a respeito. Liberaram todo mundo que estava preso injustamente e começaram de fato a analisar essa questão com um pouco mais de cuidado. Aí que os estudos sociológicos e psicológicos começaram a se voltar para esse pânico, que foi um momento da história que ficou marcado, e eles começam a analisar esse momento agora, buscando informações que possam ser úteis pro futuro. E aí a gente chegou nessas conclusões. Por exemplo, quando eu falei dos efeitos psicológicos e sociológicos, foi dos estudos recentes que pegaram como corte esse pânico. Então, assim, não foi importante, não é importante o que eu queria dizer, acabou sendo útil no final das contas, uma coisa ruim dessa, porque a gente começou a colocar estudos científicos em uma área que antes não tinha. Porque, imagina, até hoje na verdade, em qualquer coisa que você vai falar que não tem algum estudo que prove aquilo, você corre o risco de ser desmentido e ser ostracizado. Como, por exemplo, até pouco tempo atrás vocês não poderiam falar que a homossexualidade mesmo era inata do ser humano. Hoje já se tem estudos científicos que provam que existe um componente genético, um componente biológico que possa influenciar na orientação sexual da pessoa. Antes não. Antes você fala, tinha aquela história da psicossocialidade, que é o você se torna a sua orientação sexual pelo meio. Então, se você é hétero, é porque você foi ensinado a ser hétero. Se você é gay, é porque você foi ensinado a ser gay. Hoje a gente já sabe que não é assim. Inclusive, foi feito um experimento, eu vou colocar a fonte desse estudo que eu vi também na descrição, junto com aquela porrada de fonte que vai ter na descrição também. Que é pegaram dois gêmeos idênticos, univitelinos, é isso? Eu não sei. É quando eles são da mesma placenta? Univitelinos, isso mesmo. Quando eles têm gêmeos univitelinos, e aí eles separam eles, mesmo crescendo separados, quando um deles é homossexual, a chance do outro também ser, ela vai de 20 a 50%. Então não é uma coisa ensinada, mesmo eles crescendo em lugares totalmente diferentes, é uma coisa genética, tem um componente biológico ali. Vai ter gente que ainda vai defender a teoria da psicossocialidade, porque ela também tem um certo embasamento. Então a gente chega hoje com os estudos que a gente tem até o momento, até esse presente momento, que é dia 7 de junho de 2024. É que a ciência, ela não tem uma verdade absoluta, né? Ela é, tipo, os estudos, ela é... A teoria mais aceita é considerada verdade. Sim, as teorias, elas evoluem, elas mudam com o tempo. Que nem, antigamente, os mesmos médicos que cuidavam de corpos, eles saíam depois que eles cuidavam de corpos e tocavam nos cadáveres. Americano, ele. Nos cadáveres, eles iam e faziam um parto em mulheres. E isso aumentava a taxa de infecção cruzada.
comprovado. De infecção. Então, tipo, eu não vou lembrar o nome do cientista que fez um estudo sobre, mas ele fez um estudo, ele separou certas salas, se eu posso dizer assim, sei lá. Ele fez que certos médicos lavassem as mãos antes e depois de mexerem nos cadáveres e fizessem os partos nas mulheres, e aí ele viu que havia maior infecção em certos casos que em outros, entendeu? Então, tipo, é o que eu falei, a ciência, ela não tem uma razão, ela não tem uma verdade absoluta. A não ser a ciência que é experimental. A ciência experimental, de fato, a gente pode dizer que não é absoluta, mas ela é quase que 100% verídica. Que é, por exemplo, o azul com o vermelho dá roxo. Como que eu sei? Porque eu tirei da minha cabeça? Não, porque eu testei. Eu coloquei o azul com o vermelho e deu roxo. Isso é a ciência experimental, isso eu posso dizer. O céu é azul? É azul. Por quê? Porque eu olho pra ele e é azul. É uma coisa que eu posso provar. Aí tem a ciência teórica, que é Big Bang, por exemplo. Big Bang até hoje é a teoria mais aceita de como o universo surgiu. Surgiu não. Na verdade, o primeiro parágrafo da teoria do Big Bang não diz. Essa teoria, ela diz assim, essa teoria não explica como o universo surgiu, mas sim o que aconteceu depois disso. Então assim, a teoria do Big Bang é a teoria mais aceita sobre o que aconteceu depois que o universo surgiu. Mas pode ser que em algum momento a gente descubra algo que quebre ela. Mas até então ela é a mais aceita. Aí, nesse caso, como foi experimental, a gente tem uma parte absoluta e uma parte não absoluta, que é a parte psicológica. Então a gente tem uns certos patamares. A ciência experimental diz que tem um fator biológico que afeta diretamente a orientação sexual. Agora, a ciência teórica, a ciência psicológica, a ciência das teorias, do povo de humanas, eles defendem que tem uma influência do meio. Então, até então, a gente pode dizer que tem tanto uma influência genética quanto uma influência do meio. Tem essas duas possibilidades. Qual que é qual do caso, aí você vai ter que ver caso por caso pra saber qual que é deles. A única parte boa desse pânico satânico foi isso, que ele ficou na história registrado. E nós temos registro, não é passado de geração em geração, é registro escrito do que aconteceu, e aí os estudiosos puderam sentar e analisar de fato para saber tirar alguma conclusão disso. Será que tinha uma espécie de verdade, uma espécie de mentira ou whatever? Aí eles descobriram que não, entendeu? Aí ficou um momento marcado na história. Vamos lá, eu só queria fazer agora um outro disclaimer sobre o porquê que eu fiz esse episódio. Eu falei bem resumidamente lá no início, vou desenvolver agora, mas não tanto, que é basicamente eu estava na escola técnica e teve um aluno. Tá, eu sei qual que é a posição religiosa dele, mas eu não vou falar pra não ofender ninguém. Ele falou pra mim que os satanistas, eles praticavam rituais e eles sacrificavam crianças para Satã. Aí eu olhei para ele, na maior calma do mundo, eu falei: meu querido, não tem como eles fazerem isso, porque os satanistas são ateus. Aí ele, do nada, o cara aumentou o tom da voz e começou a discutir comigo no meio da sala. Tipo, todo mundo parou o que tava fazendo pra olhar essa discussão. Ele virou pra mim e falou assim: então você tá me dizendo que não tem seitas satanistas que sacrificam criança? Aí eu falei: não, calma, veja bem, não estou dizendo que não existem seitas que sacrificam crianças, estou dizendo que os satanistas não fazem isso porque eles são ateus. E aí eu descobri que essa discussão não foi uma coisa tipo de propósito. Isso acontece de vez em quando na escola, tipo, do nada começa uma discussão, só que é na esportiva, não é uma discussão porque eles acreditam naquilo. E eu vi que o cara realmente estava convencido daquilo que ele estava falando comigo. E aí eu percebi que existe uma exacerbada desinformação com relação a esse assunto. E aí foi o que fez eu começar a pesquisar igual um maluco. E aí eu fiz uma dissertação, inclusive, sobre os satanistas, que eu vou... Se alguém quiser ler essa dissertação, entre em contato com a gente no @luzdofarolpod, que eu vou mandar o link pra vocês. É muito texto mesmo, com muitos detalhes e muitas fontes, pra poder destrinchar os detalhes disso aí. Aí eu falei: cara, eu vou trazer mais visibilidade pra esse negócio ainda. Aí eu decidi fazer o roteiro desse episódio. Sim, e essa desinformação é muito perigosa, porque a gente vê constantemente casos de violência em escolas mesmo, por causa de alunos que são, por exemplo, um caso em específico. O caso que aconteceu na escola de Joinville com uma adolescente de 16 anos em 2022, que era só uma garota que estava conversando sobre a sua religião, a Umbanda, com um amigo. E aí outros alunos escutaram e essa garota foi agredida de uma maneira horrível. As imagens tem na notícia, mas eu não recomendo vocês olharem, quem for mais fraco com esse tipo de coisa, quem tiver gatilho com isso e tudo mais. Mas isso é uma prova que essa desinformação é algo muito comum. Ela tá no nosso círculo social, ela acontece diariamente. A fake news, e as pessoas nem se importarem em ir atrás da informação e já
ter essa intolerância. Cara, não se preocupava em abrir o Google e ler um Google rapidão. Ah, tá bom, a menina tá aqui do meu lado falando uma coisa que eu não sei, deixa eu só pesquisar aqui rapidão. E fala a verdade também, tem uma certa culpa das escolas também, de não se importarem com essas pessoas pensarem desse Sim, jeito. claro, tem escolas que mesmo que o país seja laico, a escola tem uma religião própria, não pode ter uma religião dentro da escola. Na verdade, na escola nem se pode falar de religião, é um assunto que é totalmente proibido. Mas você vê em escolas, principalmente do estado de Minas Gerais, terem uma disciplina chamada ensino religioso. Pode ter isso? Não pode, mas olha só, quem tá vendo, né? Eventos de religiões específicas, sabe? E não como se fosse, mas tipo, uma religião específica, não abrangendo exatamente. Todas. Bom, então esse foi o episódio. Não esqueçam de dar... Acabou? É isso? Acabou, é isso. Valeu aí, galera. Só. Tá, deem as 5 estrelas no Spotify, ou no agregador que você usa pra escutar a gente. E respondam a enquete que eu vou deixar no Spotify. Se você não escuta o Spotify... Onde é que eles podem escutar a gente, caso eles não tenham no Spotify? Vamos lá, a gente tá disponível no Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music... Podcast não. Não sei, Amazon Music e Google Podcasts. E além do Apple Podcasts, que eu acho que eu já falei também. E a gente tá também no Instagram, @LuzDoFarolPod. No YouTube. E no YouTube, isso aí. Estamos também no YouTube, num canal que... Olha só, coincidência ou não, o nome dele também é Luz do Farol, certo? E mais pra frente, não cobrem a gente, se alguém escuta esse podcast. Não cobrem a gente, mas a gente tá planejando, ou vai planejar, próximos vídeos. Mostrando nossos... Vídeos de verdade, não só upando os episódios do podcast lá. Por enquanto tá só isso, mas... Olha só, veja bem, se você não tem Spotify, você pode escutar a gente também pelo YouTube, porque nós temos lá também. Você coloca no YouTube, apaga a tela, tá tudo certo. Bom, nós vamos ficando por aqui e até o próximo episódio.